Você já se perguntou qual é a diferença entre teologia, estudos bíblicos e estudos da religião? Muita gente acha que tudo é a mesma coisa, e olha, eu também já pensei assim no começo da minha jornada, mas depois de anos estudando teologia, e depois Bíblia, e depois História, primeiro no Brasil, depois aqui no Canadá e até em Oxford, eu descobri que estas três áreas são como três mundos diferentes, com objetos, métodos e propósitos próprios. E neste vídeo eu quero te mostrar de forma simples e clara o que realmente distingue cada uma delas. E por que entender essa diferença entre essas disciplinas pode mudar completamente a forma como você enxerga a fé, a academia e até o teu próprio chamado. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas sobre a minha trajetória acadêmica. Desde que comecei os meus estudos em teologia, depois em história, depois em Bíblia, primeiro no Brasil e agora nesses últimos 15 anos aqui no Canadá e também em Oxford. E eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas distinções importantes entre três campos de disciplinas, três campos de estudo, que as pessoas frequentemente confundem. Eu acho importante esclarecer isso porque se você estiver interessado em estudar essas disciplinas no futuro, talvez até se envolvendo em um projeto mais ousado, mais profundo, como um mestrado ou até mesmo um doutorado, eu acho que é importante você entender a diferença entre essas três áreas. Estudos da religião é diferente de estudos bíblicos, que é diferente de estudos teológicos, tá bom? Religião é uma disciplina acadêmica, estudos bíblicos é outra disciplina acadêmica e teologia é ainda outra disciplina acadêmica. É muito comum confundir essas três disciplinas. Se você tem feito isso, provavelmente não é culpa sua, porque essas disciplinas são referidas alternadamente, muitas vezes no intuito de significar a mesma coisa, o que é um problema. E outras vezes essa confusão é feita até mesmo de maneira formal devido à limitação da nossa linguagem estrutural, pedagógica, acadêmica. Por exemplo, desde o começo da minha jornada acadêmica, eu sempre estive interessado na disciplina de estudos bíblicos, bem focado. Mas eu iniciei a minha caminhada em um programa de estudo chamado Bacharelado em Teologia. Até porque não havia naquela época um programa chamado especificamente de Bacharelado em Estudos Bíblicos, e eu ainda não tenho certeza se um programa de bacharelado somente em Bíblia já existe no Brasil. Você pode até me ajudar se você souber. Então, dentro desse bacharelado em teologia, eu tive que estudar matérias da área de Bíblia, mas também das áreas de História, Teologia e Prática Pastoral. Depois, no meu primeiro mestrado, eu pude concentrar os meus esforços na área específica de estudos bíblicos. E aí eu aprofundei mais ainda quando vim para o Canadá para estudar Novo Testamento, especificamente Novo Testamento no Regent College. E depois mais ainda quando eu fui para Oxford para fazer o meu doutorado em Novo Testamento. Então, se você está interessado em conhecer mais sobre o estudo acadêmico em uma dessas áreas, permita-me explicar de maneira breve e simples, tá bom? A diferença entre estudos da religião, estudos bíblicos e estudos teológicos. É muito fácil pensar que essas três campos de disciplina são a mesma coisa ou quase a mesma coisa, afinal, todos eles estudam coisas sobre religião, não é? Todos analisam as inter-relações religiosas em diferentes épocas, culturas e situações, mas na verdade, o objetivo de cada uma dessas disciplinas é diferente um do outro. E os métodos que elas empregam para efetuar as suas análises científicas e acadêmicas, ou seja, a maneira como essas disciplinas investigam o seu objeto de estudo, também são bem diferentes. Ok, vamos lá então. A disciplina de estudos da religião é conhecida no Brasil como ciências da religião. Aqui na América do Norte, elas são chamadas Religious Studies. É uma disciplina acadêmica dentro da área mais ampla das ciências humanas ou ciências sociais. Os acadêmicos da religião estão interessados em estudar as crenças e práticas religiosas das pessoas e culturas, ou seja, eles querem entender por que e como que as pessoas, geralmente em um determinado tempo e lugar, acreditam e praticam o seu relacionamento com Deus, ou deuses, no caso de religiões politeístas, ou qualquer que seja a prática definida como sagrada para aquela determinada cultura. Então,
Falando de modo geral, os cientistas da religião, eles se especializam em uma tradição religiosa específica, analisando as práticas religiosas deste grupo específico de pessoas, geralmente em um tempo e lugar específicos, porque estudar todas as religiões do mundo seria muita coisa. Se você fizer uma visita a um departamento de ciências da religião em uma universidade, seja universidade pública ou privada, você vai encontrar professores e professoras que estudam diferentes religiões dentro do mesmo departamento, cada um voltado para uma cultura religiosa específica. Estudiosos da religião se interessam por textos religiosos na medida em que estes textos são úteis para estabelecer o que as pessoas acreditavam e praticavam. Esses estudiosos não estão interessados em saber, pelo menos não profissionalmente, enquanto cientistas da religião, em como Deus realmente é. Tá bom? Essa é uma diferença importante. Estudiosos da religião não fazem afirmações confessionais sobre Deus, eles fazem afirmações sobre como as pessoas acreditam que Deus é. Há uma diferença significativa entre essas duas realidades, ou seja, metodologicamente, as ciências da religião são consideradas um tipo de ciência social e, portanto, são mais semelhantes às disciplinas de sociologia, arqueologia, psicologia ou até mesmo antropologia, na medida em que a religião, para estes acadêmicos, é um produto da cultura. É claro que as ciências da religião também se beneficiam das disciplinas de história, filosofia e teologia, mas as ciências sociais são mais presentes nos estudos da religião. É claro também que os acadêmicos que estudam religião podem ser, sim, pessoalmente adeptos à prática religiosa que eles estudam. Ou seja, cientistas da religião podem praticar a própria religião que eles estudam sem necessariamente prejudicar a avaliação científica daquela determinada religião. Eu sei que até certo tempo isso seria considerado um pecado acadêmico. Até fins do século XX era pregado que o sujeito deveria exercer uma distância científica segura do objeto, né? No intuito de evitar riscos de que a avaliação científica pudesse ser contaminada positiva ou negativamente por preconceitos oriundos da proximidade entre sujeito, ou seja, o investigador, a pessoa, e o objeto, a realidade em análise. Mas isso não existe mais. É possível que alguns acadêmicos mais conservadores ainda se preocupem com tal ideia, mas hoje se entende que este mundo, este medo, não faz muito sentido. Aqui na América do Norte, por exemplo, eu teria até dificuldade em explicar para o mundo acadêmico acerca dessa contaminação por aproximação. Muitos cientistas da religião são adeptos da religião que estudam e isso não impede que eles discutem abertamente os achados e descobertas das suas pesquisas, inclusive as descobertas que eventualmente possam vir a desafiar e contrariar algumas práticas e entendimentos tradicionais ou ritualísticos oriundos de um determinado texto religioso. Ok, diferentemente das ciências da religião, a disciplina de estudos da Bíblia ou estudos bíblicos é um campo acadêmico, também, científico, também, que estuda os escritos bíblicos, Torá, Neviim, Ketuvim, no caso do Antigo Testamento, e os livros do Novo Testamento enquanto textos, enquanto testemunhos escritos de uma determinada cultura em uma determinada época sob determinadas influências políticas, culturais, econômicas, religiosas. Então, por exemplo, no meu caso, enquanto um biblical scholar, um estudioso acadêmico da Bíblia, e mais especificamente dos textos do Novo Testamento, eu estudo o grego koiné, o grego utilizado para escrever o Novo Testamento, à luz do contexto histórico e cultural da Palestina Antiga, com influências das culturas do Antigo Oriente Próximo, claro, Egito Antigo, Assíria, Babilônia, Pérsia, mas com interesse maior para a cultura clássica, as influências da Grécia e Roma, por exemplo. Os estudiosos bíblicos, portanto, estudam a Bíblia especificamente como um texto. A disciplina de estudos bíblicos é uma disciplina científica centrada no texto. Não é uma disciplina centrada na crença ou na prática religiosa. É uma disciplina centrada nos textos que demonstram como funcionavam as crenças e práticas religiosas nos tempos da Bíblia, nos tempos bíblicos. Essa investigação dos textos bíblicos ajuda os estudiosos da Bíblia na medida em que parte do contexto cultural da Bíblia ajuda a entender o que está acontecendo dentro do texto. Ah, então você está dizendo que os estudiosos bíblicos não podem ser cristãos ou acreditar em Deus? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que os estudiosos bíblicos, em seu trabalho acadêmico profissional, não estão necessariamente interessados em fazer afirmações sobre como Deus é,
pelo menos não em sua capacidade profissional. Estudiosos acadêmicos da Bíblia se preocupam com análise e investigações acerca de como as pessoas na Bíblia, os personagens retratados nas inúmeras narrativas bíblicas, pensavam eles mesmos sobre Deus e se relacionavam com o Deus revelado através dos textos bíblicos. Ou seja, os acadêmicos da disciplina de estudos bíblicos se preocupam em entender de maneira bem específica, tá bom? O que um determinado texto bíblico nos informa acerca de um determinado evento retratado na Bíblia. Por essa razão, a Academia de Textos Bíblicos é geralmente melhor caracterizada como uma disciplina nas ciências humanas, já que compartilha, muitas considerações metodológicas com outras disciplinas da área de humanidades, como história, como literatura, teoria literária, linguística e outros tipos de mídia e estudos culturais, como as belas artes, por exemplo, esculturas, pinturas, música, cinema, teatro. Mas, novamente, não apenas dentro da área de humanidades. Na minha pesquisa de doutorado, eu desenvolvi um método de interpretação de narrativas bíblicas a partir de um diálogo entre diferentes abordagens teóricas, bem diferentes. Eu convidei para uma conversa metodológica as disciplinas da crítica narrativa, para estudar a elaboração e desenvolvimento de personagens bíblicos, portanto uma disciplina da teoria literária. Depois eu convidei semiótica, portanto uma disciplina oriunda da linguística, e convidei antropologia sensorial, uma disciplina dentro do guarda-chuva da antropologia cultural. E da mesma forma em que eu afirmei sobre os acadêmicos das ciências da religião, os estudiosos da Bíblia podem perfeitamente se identificar com a sua crença na religião da Bíblia. Sempre que eu apresentei os meus papers, os meus artigos lá em Oxford, por exemplo, por conta do meu doutorado, as pessoas presentes sabiam que eu me identificava como cristão, portanto, um crente nas escrituras bíblicas. E eu jamais fui questionado acerca do perigo da minha proximidade com o objeto em estudo. Até porque se eu fosse, por exemplo, desonesto em minha pesquisa, ou seja, se eu tentasse apresentar uma conclusão acadêmica distorcida, no intuito de forçar e utilizar a minha pesquisa como um instrumento de comprovação da minha fé, eu estaria sendo desonesto comigo mesmo, né? Eu estaria colocando a minha própria integridade profissional e carreira acadêmica em risco. As pessoas que leem o meu trabalho ou assistem à minha apresentação, às minhas palestras, são também cientistas e pesquisadores e, portanto, são amplamente capazes de detectar qualquer forçada de barra. E, além disso, fé é fé, não é? Fé não precisa de confirmação lógica ou acadêmica. Eu acredito em Deus, acredito por causa das experiências que eu tenho com Ele, por causa da paz que inunda o meu coração em momentos difíceis, por causa da misericórdia de Deus ao longo dos meus dias. Ou seja, eu não preciso ser um cientista da religião ou um doutor em Bíblia para entender a realidade da presença de Deus em minha vida. Isso vem através da fé. Finalmente, a terceira disciplina é a disciplina dos estudos teológicos. Os teólogos são aqueles que investigam Deus, ou mais propriamente, o discurso sobre Deus. Isso é bem importante, essa distinção. Teologia não estuda Deus, tá bom? Teologia estuda a revelação de Deus. A teologia estuda aquilo que o próprio Deus, em sua soberania, decidiu revelar sobre si mesmo. A teologia estuda essa revelação. Eu diria que os teólogos e teólogas são os mais inclinados desses três grupos, ciências da religião, estudos bíblicos e teologia, a realmente fazer afirmações sobre como Deus realmente é. E, de novo, de acordo com aquilo que Deus decidiu revelar acerca de si mesmo. Teólogos certamente se interessam pelas investigações acadêmicas, oriundas das ciências da religião e dos estudos bíblicos, na medida em que tais investigações ajudam a esclarecer, ajudam a conceituar diferentes ideias sobre Deus. Em virtude disso, há um aspecto interessante dentro do contexto das ciências teológicas. Teologia, nem sempre, mas geralmente, tá bom? Ao se beneficiar das ciências da religião e dos estudos bíblicos, no intuito de tentar esclarecer e conceituar a revelação de Deus, é praticada quase sempre em um ambiente confessional. A teologia comumente é feita através de estudiosos confessionais, ou seja, teólogos e teólogas falam principalmente, normalmente, embora nem sempre, sobre sua tradição religiosa e sua própria conceituação de Deus para um público que, em termos gerais, compartilham suas visões religiosas. Isso não significa, é claro, que você vai se identificar apenas com uma teologia que é produzida dentro de um âmbito específico da denominação, da igreja em que você participa.
Mas significa que, ao ler uma teologia oriunda de outra tradição eclesiástica, você vai encontrar, eventualmente, uma afirmação que não necessariamente combina com aquilo que você pensa. E nesse momento, é claro, você vai decidir se é possível relevar tal afirmação no intuito de continuar lendo e aprendendo sobre aquele determinado assunto, ou se você deve deixar de lado tal abordagem teológica, doutrinária, e procurar uma elaboração conceitual que mais se adapta à tua prática de fé. Eu tenho uma opinião particular a respeito do que fazer quando você encontra uma afirmação teológica que não necessariamente condiz com aquilo que você acredita. Mas esse é um assunto complexo e eu deixo para um outro vídeo. Ok, em resumo então, embora seja verdade que muitos acadêmicos bíblicos e muitos cientistas da religião são, eles próprios adeptos a uma determinada religião, crentes que aquilo que eles estudam deve ser visto como verdade, essas duas disciplinas são geralmente campos mais, eu diria, seculares do que a disciplina da teologia, tá bom? Embora secular é sempre difícil de definir, mas a disciplina da teologia, mais evidentemente do que as disciplinas das ciências da religião e estudos bíblicos, é mais similar à disciplina da filosofia, em particular no que diz respeito à metafísica, que estuda a natureza da realidade última, né? O verdadeiro real, o mais fundamental do universo. E como deve ser compreendida a relação entre os seres humanos com essa realidade última, que a teologia chama de Deus, ou seja, como devemos viver nossas vidas em resposta a essa natureza da realidade última. Por isso, independente das conclusões que uma determinada abordagem teológica possa fazer, teólogos e teólogas frequentemente se apropriam de linguagens e categorias filosóficas no intuito de criar argumentos em termos filosóficos sempre baseados em outros teólogos e filósofos ao longo da história do desenvolvimento da teologia. Bom, essas são as principais diferenças entre essas três disciplinas, que geralmente são confundidas devido à proximidade dos seus objetos de estudo, né? Ciências da religião, estudos bíblicos e ciências teológicas. Eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido algumas dúvidas a respeito da relação e do possível diálogo que essas três disciplinas podem proporcionar e como você pode direcionar os seus estudos a partir do que foi apresentado, foi discutido aqui. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa discussão, por favor, escreva um comentário abaixo e eu farei o melhor para tentar te ajudar, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.